Olá, paz de Cristo Jesus. Estamos de veras alegres neste momento pela oportunidade que o Senhor tem concedido-nos. Quero nesse momento louvar a Deus pela sua vida, pela oportunidade que sempre temos de estarmos compartilhando da palavra de Deus, falando acerca desse projeto que é tão especial, que é tão maravilhoso, estarmos buscando em Deus essa condução do seu Espírito Santo. Você é um privilegiado porque tem tirado um pouco do seu tempo para conhecer um pouco acerca das verdades de Deus. E é importante que quando você mais se aprofunda nesta palavra, mais Deus ele tende a se revelar aos seus filhos pela maravilhosa palavra que ele tem dado a cada um. Quero falar um pouco nesse momento, nesse vídeo, acerca do amor de Deus. Deus ele nos ama de uma forma tão especial e ele tem demonstrado o seu amor para com cada um de nós. E o importante é que precisamos reconhecer a cada dia a grandeza do amor de Deus e sabermos que nada disso partiu de nós para ir ao encontro desse Deus, mas Deus, ele veio ao nosso encontro para nos dar vida, para salvar os seus filhos. E é importante que quando nós temos essa compreensão desse amor de Deus, nós vamos entender claramente que o propósito de Deus, ele consiste na vida daqueles que estão dispostos a desfrutar dessas maravilhas. Eu quero compartilhar com você um versículo da palavra de Deus, é o primeiro ponto aqui dessa palavra, que está em 1 João, capítulo 4, versículo 10. João ele faz uma declaração, ele diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É importante que João diz assim: nisto consiste o amor de Deus. No que consiste o amor de Deus? O amor de Deus, ele consiste não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou primeiro. E qual é a prova que Deus, ele nos amou primeiro? A prova é que ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele enviou o seu Filho. Essa é a prova em que Deus nos amou primeiro. Qual? Ele enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Então, a demonstração do amor de Deus para conosco está justamente nessa ação regeneradora. Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz, para nos resgatar, para nos dar vida, para nos dar a oportunidade de sermos e de reconhecermos a grandeza do amor de Deus. E é importante que João ele diz: nisto consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus. O amor de Deus ele não consiste em que nós tenhamos amado ele primeiro, de forma nenhuma. Porque não havia nada nesse homem que desejassem, que queria
a presença de Deus. Mas a ação regeneradora de Deus em nós nos leva a reconhecer o sacrifício de Jesus. E agora, uma vez reconhecendo este sacrifício, nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Ele introduziu em nós o seu amor, a sua graça, a sua bondade. E isso leva agora o homem a desfrutar desta maravilhosa e grandiosa presença de Deus. Deus ele estava pensando em você quando ele enviou Jesus. Ele conhece e lhe ama desde sempre. E é importante que esse segundo ponto aqui, Deus ele é o nosso amigo. É importante que João no capítulo 15 e no versículo 13, ele diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Observe, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Você já imaginou Deus agora, ele demonstrando o seu amor para conosco? E a maior demonstração do amor de Deus para conosco é que ele deu a sua vida. Ele dá a sua vida por nós. Essa é uma demonstração de amor que não tem preço, mas tem valor. Nós, como amigos de Deus agora, uma vez sendo por Ele regenerados, nos tornamos amigos. Porque antes nós éramos inimigos. A cruz de Cristo, ela traz de volta esse homem que estava separado, que estava desgarrado. A cruz de Cristo, ela reconcilia esse homem com Deus. A cruz, ela alcança um homem que estava distanciado da presença. Mas o sacrifício de Jesus na cruz unifica esse homem, perdoa ele, paga o preço, paga a dívida. A cédula que condenava foi rasgada. A dívida que tínhamos, Jesus torna o nosso fiador. Ele nos salvou. E uma vez nos salvando, ele nos reconcilia com o Pai. E essa reconciliação, agora estamos diante da oportunidade de construir uma relação com Deus. Uma relação de amigos. Uma relação de amizade, de companheirismo. Uma relação de comunhão, de confiança, aonde nós podemos manter um relacionamento com Deus saudável. E essa relação, ela nos traz resultados satisfatórios, porque naquilo que nós temos apresentado ao Pai em oração, as nossas vidas, sendo elas apresentadas por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, como disse Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1, que é o nosso culto racional. E isso traz uma mudança de mentalidade, traz para nós o inconformismo com este mundo, com este século, mas que as coisas elas possam ser transformadas pela renovação do nosso entendimento.
Tudo isso foi construído. Essa relação de amizade, de companheirismo. É por isso que João diz agora que ele deu a sua vida. E o importante que, terceiro, o amor de Deus ele é incondicional. O amor de Deus ele é incondicional. Paulo escreve isso lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. É uma demonstração, é uma expressão máxima do amor de Deus. Quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda, ele mostra a condição. Cristo, Deus, mas Deus demonstra o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. Estando nós ainda no estado de pecaminosidade. Estando nós ainda em uma condição deplorável, sem nenhuma perspectiva de vida. Ele diz, ainda quando estava nessa condição, Deus ele demonstra o seu amor por nós. Quando nós, porque Cristo morreu por nós, o nosso favor, ainda éramos pecadores. Ainda estávamos nesta condição. Outra coisa importante, 4, ele diz, mais que amor de mãe. O amor de Deus para conosco é mais do que amor de mãe. Olha só o que diz Isaías 49, verso 15. Ele diz assim, haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Olha só, mais do que amor de mãe, ainda que a mãe venha a esquecer o seu filho, ele está dizendo assim, ainda que a mãe que amamenta, ela venha a esquecer o filho, que isso ele está trazendo uma realidade, que a mãe que amamenta é praticamente impossível que ela esqueça o seu filho. É praticamente impossível. Mas ele está dizendo assim, ainda que esta mãe que amamentam, ainda que ela esqueça o seu filho, ainda que isso venha a acontecer, ele está dizendo assim, eu não me esquecerei de você. Isso é demonstração. Isso é um laço de amor. Isso é uma estreita relação que Deus estabelece entre ele e esse homem. Ele está demonstrando a sua fidelidade para com este homem. Eu não me esquecerei de você. Ou seja, em todo o tempo Deus está nos assistindo, pronto a nos ouvir, nos atender, falar, se comunicar, se relacionar, operar maravilhas. Só depende desse homem reconhecer essa ação imediata de Deus para que ele possa construir essa relação de amizade. Por que Deus ele quer construir essa relação? Porque nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Seremos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Isso é lindo, 1 João 3,1. Ele diz assim, vejam com um grande amor que o Pai nos amou, que Ele nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, e que de fato nós somos. Observe que João ele traz uma redundância nesse versículo, ele diz assim, vede, com grande amor nos amou o Pai. E aí ele diz assim, ele nos concedeu de sermos chamados filhos.
O amor de Deus, ele nos concede a oportunidade de sermos chamados por ele de filhos. E João, ele traz uma confirmação nessa narrativa e diz assim, e de fato somos. O que João está dizendo é o seguinte, se Deus, ele nos chama de filho, ele está chamando correto. É o certo. Por quê? Porque de fato nós somos filhos dele. Por que nós somos filhos? Porque Cristo morreu por nós. Cristo comprou, Cristo nos resgatou. E por isso nós somos chamados por Deus de filhos. Estamos na condição de filho. E é tão interessante que se Deus ele nos chama de filho, e nós reconhecemos que Deus é o nosso Pai, o Pai, ele oferece o quê? Proteção ao seu filho. O amor de Deus protege. Olha só o que diz o Salmo 36 e o versículo 7. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Deus, ele nos protege com seu amor. O amor de Deus traz para esse homem proteção. Porque em Deus nós estamos seguros. Em Deus nós temos a oportunidade de encontrar nele refúgio, descanso. Olha que diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, por amor do seu nome. Está trazendo ali provisão, proteção, segurança. E observe que o salmista disse como é precioso o teu amor, ó Deus. E ele diz, os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Em ti, ó Deus, nós estamos seguros, porque em ti nós temos a oportunidade de descansar, de sermos protegidos, abraçados. O Senhor traz para nós proteção, assim como o pai protege um filho. E o mais importante, que em nome desse amor, dessa demonstração de amor, Jesus ele deu tudo. Observe o que diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Isso é profundo demais. Isso é uma demonstração de um amor puro, verdadeiro, sincero. Um ato de amor como este, que leva esse homem a desfrutar. E para que eu possa desfrutar desta graça, para que eu possa ser rico, alguém que era rico se fez pobre. Alguém que tinha tudo, ele abriu mão de tudo isso, para que eu pudesse ter a oportunidade de desfrutar do que ele tem para oferecer. Pois ele diz, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vocês. Ele era rico, mas ele não se importou com o que tinha. Ele olhou para mim e para você e viu que em nós, havia uma necessidade eminente e urgente de que alguém pudesse nos resgatar e de dar-nos o privilégio de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. Ele diz para que, por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Ele está mostrando exatamente, eu vou mencionar aqui, a declaração do servo sofredor que fez Isaías no capítulo 53. Ali a demonstração do servo sofredor. Ele era rico, mas ele deixou o seu trono de glória. Ele abriu mão
das riquezas que tinha e se fez pobre. E João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foi feita por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha a riqueza. Cristo é o Verbo de Deus. Ele, sendo ele rico, ele abriu mão da sua majestade, do seu trono, da sua coroa. E ele veio habitar entre os homens. João diz, ele veio habitar entre os homens, cheio de graça e de verdade. Para que esse homem pudesse ter condição, por alguém que era rico se fez pobre, para que o homem pobre hoje pudesse desfrutar dessa riqueza. E qual é a maior riqueza que esse homem tem hoje? A sua salvação, mediante a graça de Jesus Cristo. O homem desfruta dos privilégios que Deus deu. Desfrutar desta maravilhosa graça de Deus, para que em Cristo nós possamos ter vida e vida em abundância. Queridos, que o nosso Deus possa abençoar de forma poderosa e extraordinária a sua vida. Eu sou o pastor Antônio Alencar e quero convidar você que ainda não é inscrito no canal Luz do Mundo, no YouTube. Eu quero te convidar para que você se inscreva. Deixe o seu like, o seu joinha, deixe o seu comentário. Nós temos um grupo no Facebook, Grupo Luz do Mundo. Participe. Nós estamos trabalhando. A igreja está trabalhando para que pessoas possam ser alcançadas e Deus ele tem abençoado. Temos uma página no Facebook também, Assembleia de Deus Luz do Mundo. Visita-nos, veja o que nós estamos fazendo ali, com muita graça, com muito amor. Estamos construindo e Deus ele tem abençoado vidas. Vidas têm se rendido aos pés do Senhor. Faça-nos uma visita, se inscrevam. Não deixe de comentar, compartilhe com mais pessoas. Para que assim nós possamos continuar pregando a palavra de Deus, trazendo palavras de reflexões como esta para o seu crescimento espiritual. Que Deus te abençoe de forma toda especial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus.